vamos lá, Ju, vamos começar falando um Vamos. pouco. Deixa eu primeiro falar, né, o que que eu te trouxe Uhum, aqui. Eu sou nutricionista, essa live está acontecendo no meu perfil, né? Mas eu sou uhum. nutricionista, hoje eu trabalho com crianças com autismo, síndrome de Down, e além de trabalhar com saúde da mulher também. E eu e a Ju, a gente, para quem não sabe, se conhece desde criança, que a gente estudava junto. E aí no ensino médio fomos cada uma para uma escola diferente. Mas sempre continuamos amigas e agora cada uma tem sua área de formação e a gente acabou trabalhando com o mesmo público. Então eu achei que seria interessante e Isso, muito legal essa troca e convidar ela para essa live aqui com vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, Ju, também. O que você fez tá, até você chegar onde você está hoje trabalhando com terra. tá. Então, gente, como a Gabi já falou, meu nome é Júlia, a gente estudou juntas no Fundamental, desde pitucas até crescer um pouquinho, não muito. E desde o começo da graduação eu já entrei na área de trabalhar com crianças e botar a mão na massa mesmo. Eu fiz estágio voluntário, inclusive na mesma instituição que a Gabi fez, na ecoterapia, lá no SENA. E foi incrível para mim. Eu tive contato com vários tipos de transtorno, várias crianças. E foi incrível para mim ter essa experiência em um lugar tão rico, porque lá eles te dão a oportunidade de fazer tudo. Então, desde o início, assim, da minha graduação, foi logo no começo mesmo, eu já tinha esse contato com as crianças com TEA, né? Mesmo não conhecendo muito. Então, eu comecei a pesquisar cursos e gostei bastante de tudo que eu estava lendo e pesquisando. Acabei sendo convidada por uma das equipes de uma das crianças que estavam sendo atendidos lá na ecoterapia para ser AT, que é acompanhante terapêutico. E eu teria que ficar na escola com a criança o tempo todo e assim, para mim foi um desafio. Então foi a partir daí que eu comecei a entrar nesse meio da análise do comportamento junto com o TEA. E para mim foi incrível. A partir daí eu fui para o consultório, comecei a atender em consultório, atender a domicílio. E por aí vai. Hoje em dia eu consigo, agora não, porque a gente está em quarentena, mas eu estou fazendo também processo de avaliação com essas crianças. E está sendo incrível para mim, eu gosto muito desse público e acho que a Gabi também sabe o quanto que é interessante e motivador para a gente trabalhar com esse tipo de público. E a Acho minha que é um pouco paixão disso. também começou no Senha. Lá, É. assim, Eu, como eu sempre falo aqui, né? Eu entrei no mundo da síndrome de Down quando o Enzo nasceu, mas Uhum, você teve o contato no início da graduação e eu tive no final, que foi um dos meus últimos estágios. E eu só uhum. fiquei um mês e meio lá de estágio obrigatório, mas assim, é um mês e meio de todos os dias aquela energia e eu tinha cada vez É, mais certeza de que é aquele público que eu queria trabalhar, de que ia fazer a diferença na vida dessas pessoas. Porque a gente, querendo ou não, exatamente. é um público muito carente também, carente de gente especializada nele. Tem muita gente que Sim. atende crianças e também consegue atender pessoas com deficiência intelectual. Mas gente que atende pessoas Uhum, com deficiência intelectual, eu não vejo muito por aí. Então, é assim, exato. para psicologia eu vejo que tem até que bastante conteúdo, bastante curso. Para nutrição, Uhum, isso ainda é muito carente. Então a gente tem que ir sim. adaptando algumas coisas, estudando muito o tempo inteiro para poder Uhum, dar, né, para esse público. sim. Sim, e é muito importante, Gabi, porque nem todo mundo se interessa, né? É um meio que é interessante para quem está dentro já, mas não é facilmente comprado para outros profissionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, educadores físicos, terapeutas ocupacionais. É muito mais difícil do que na psicologia. Realmente na psico é mais fácil você ver a galera indo para a área de distúrbios, transtornos e é mais comum. Uhum. Tá, e assim, pessoal, tá aberto também para vocês mandarem dúvidas. No final eu vou ler aqui, perguntar se vocês tiverem algum comentário. Uhum, E eu separei algumas perguntas que mandaram ao longo dessa semana, né? Desde que a gente começou a anunciar a live.
e eu vou fazer elas aqui para vocês. Uma dúvida que apareceu a gente deve chamar de autismo ou TEA? Qual que é a diferença desses termos e o que é certo? Tá. Então, é assim, é muito comum a gente ouvir os dois termos, né? Tanto se você vai buscar artigos quanto na televisão, enfim. Então, assim, a partir de 2013, com a atualização do DSM, que é o nosso manual de transtornos e distúrbios mentais, eles adicionaram esse conceito, né? TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? Você abrir para um espectro faz com que você consiga adicionar algumas habilidades e déficits que antes não estava dentro do diagnóstico de autismo. Muito Então, amplo, né? agora o diagnóstico. Oi? Muito amplo, né? Um espectro. Muito amplo. Isso é positivo porque muitas síndromes tinham muita característica de autismo, mas não era autismo. Então, por exemplo, a síndrome de Asperger, ela é uma síndrome que as pessoas olham e pensam, nossa, é um autista. Então, agora com o TEA, o Asperger está dentro do espectro. Porque o Asperger, ele tem essa dificuldade de comunicação, como outras crianças também têm, outros adolescentes. Então, o espectro, ele amplia. Dessa maneira, a gente consegue fazer um diagnóstico mais diferencial, individualizado. É melhor. Então, o mais aceito hoje em dia é TEA. Tá. TEA, então, porque abrange mais sintomas, Sim, no caso, né? Mais diferentes sim, diagnósticos. Quais são os exatamente. sintomas mais comuns pra gente pensar, Tá, tipo, eu não sei o que que aquela criança tem, mas eu acho que tem que investigar. Quais são tá, os sintomas que a gente tem que prestar atenção? tá. A gente tem que prestar atenção, principalmente na comunicação. Então, assim, a criança apresentou atraso na linguagem, a criança tem dificuldade de se comunicar, porque às vezes a criança se comunica, mas tem uma dificuldade, tanto Uhum. verbalmente, que é a fala, né, quanto não verbal. Então, contato visual, aquele olhar com função de pedido. Então, essa comunicação é muito importante ficar atento. Outros sinais, como por exemplo, comportamentos motores, dificuldade de comportamento motor, tanto motor fino quanto motor grosso, que é movimentar os membros superiores e os membros inferiores. Esses comportamentos a gente tem que ficar de olho. Padrões repetitivos As também são estereotipias. comportamentos. Isso, estereotipias motoras, tem estereotipias visuais e estereotipias vocais. A gente tem que ficar de olho. O que é, né? A gente tem um padrão repetitivo e restrito. Então a criança não amplia muito. Ela não brinca com diversos brinquedos e explora. A criança fica com aquele mesmo brinquedo e, sei lá, pega o carrinho e fica rodando na roda. Faz algumas atividades que soam não muito natural. Então, esses são os principais. E também tem a seletividade alimentar, né? Que é muito comum e você sabe bem. Sim. Eu acho muito importante você falar isso das estereotipias, porque tem muita gente que acha que o autista é aquela pessoa que fica sentado na cadeira fazendo assim o tempo É, inteiro. E não é. Tem vários tipos de é, estereotipias, são coisas é. muito particulares, muito diferentes. Eu conheci um Exatamente. caso de um menino, por exemplo, eu não sei nem se isso enquadra na estereotipia, mas ele não podia ver Hum, o símbolo, por exemplo, da Volkswagen. Era muito perigoso, porque ele via o símbolo, ele saía correndo atrás porque ele queria segurar. Então ele via em carros na rua, ele queria correr atrás do carro para segurar o símbolo. uhum. A Tem a mãe ver dele com o padrão. é, Tem a ver com o ela padrão de sempre obedecendo. comportamento. E é isso, né? Percebe que afeta a qualidade de vida nesse sentido, porque a criança pode atravessar a rua e querer pegar o símbolo do Volkswagen. Então, tem esses padrões e às vezes é muito sutil também. A gente deu exemplos mais claros, né? De se balançar, de fazer algo maior. Mas também tem gente que fica simplesmente balançando a mão, ficando assim com a cabeça, com o olho. Então, tem alguns padrões que são passado, sabe? Às vezes as pessoas passam um pano para esses padrões. Tá. Em que idade que normalmente começa a se manifestar o autismo? A gente consegue começar a perceber? Você falou do atraso da fala, né? Então seria normalmente quando a criança deveria estar começando a falar, né? Uhum. Então, a gente já consegue ver sinais desde bebê.
Bebê, bebê, bebê. Porque, assim, muitos estudos estão mostrando que quanto maior a intervenção, mais cedo, mais precoce, melhor para o prognóstico. Independente de ser X transtorno de desenvolvimento ou Y. Uhum. Então, o que que acontece? A gente consegue ver sinais desde bebezinho, contato visual, buscar, então ele busca muito mais objeto do que pessoas, ele não olha ao chamado do nome, então desde bebê a gente consegue ver. É claro que tem uma idade, como você disse, né, do atraso da fala, que isso começa a aparecer mais, os pais começam a ficar mais atentos. Então é mais ou menos um ano e meio, isso começa a vir a aparecer. Então percebe assim que a criança não está nem tentando balbuciar ou apresenta dificuldade. Então, já tem como perceber nessa idade, assim, 12 meses, 18 meses. E o diagnóstico pode ser feito a partir de 18 meses, um ano e meio, né, mais ou menos. E como que é feito esse processo do diagnóstico? Peguei, Então, acho que meu filho tem alguma coisa. O que que eu uhum, faço? tá. Você acha que seu filho tem alguma coisa? O que que você faz? Geralmente, a primeira coisa que os responsáveis, que os pais fazem é levar para o pediatra. Perfeito. Ótimo. Leva para o pediatra, porque ele vai ter um olhar médico diagnóstico. Então, assim, Saber é um para olhar onde médico. encaminhar, né? Exatamente. Porque, de repente, tem sutilezas, até físicas, que excluem o autismo, por exemplo, ou colocam o autismo como uma comorbidade, como algo a mais. E não só como a principal questão que essa criança tem, por exemplo, sabe? Então, o pediatra pode encaminhar tanto para um neuropediatra, que daí vai olhar especificamente para essa questão do TEA, quanto para um psiquiatra infantil. Geralmente, os pais têm mais resistência em levar o psiquiatra infantil por conta do tabu da nossa sociedade, mas ambos podem fazer o diagnóstico, tá? Eles são treinados, qualificados para isso. Nós, da psicologia, a gente não pode dar diagnóstico, a gente pode encaminhar, sugerir que a pessoa leve, mas a gente não dá diagnóstico. Nós da nutrição também não. A gente pode, por exemplo, ver que o exame está dando alterado na glicemia de alguém, mas Uhum, não falar, você é diabético. O médico que dá diagnóstico. uhum, É isso tá. mesmo. Existe prevalência de algum sexo ou é igual para meninos e meninas? Qualquer sexo pode ter a mesmo risco, tem o mesmo risco de ter autismo. Ou TEA. Então, os estudos mostram que a cada, por exemplo, cinco crianças que foram diagnosticadas, somente uma delas é menina. Mas assim, os estudos são atualizados tempo a tempo, ano a ano, semestre a semestre. Isso Sim. muda e muda de lugar para lugar. Mas realmente as meninas são em menor quantidade em comparação com os meninos. Na minha prática clínica e também pessoal, eu conheci É, poucas meninas autistas e a grande é, maioria meninos mesmo. é. Uma pessoa perguntou que ela leu que o autismo se manifesta de formas diferentes em homens e mulheres. Como isso funciona? Tá. É verdade? Não é? Então, de novo, né? A gente não tem muito dado ainda, mas o que as pesquisas mostram, inclusive pesquisas bem recentes, é que quando aparece nas meninas, quando aparece o TEA nas meninas, o que acontece é que, coincidentemente ou não, e é isso, né? A gente tem que buscar as causas, as pesquisas têm que ser feitas, porque tem grande incidência de ser um caso grave. Porque eu esqueci de falar uma coisa. No critério diagnóstico, a gente tem três gravidades, né? Níveis. Então, é leve, moderado e grave. Então, as meninas estão ali no risco de ser grave, né? Segundo a estatística. Mas é isso, a gente precisa ficar atento, porque é uma estatística, não é com certeza, né? Cada caso é um caso. Mas acomete de maneira diferente no sentido de gravidade. Entendi. Então acontece, o TEA aparece em menos meninas, mas numa severidade maior. Exatamente. Entendi. Exatamente. Outra pergunta é como funciona a sua consulta com a criança autista? Que tipo de atividades Tá. você realiza nessa consulta?
Então, eu acho que é importante falar, porque assim, nem todo psicólogo que trabalha com TEA vai trabalhar da mesma maneira que eu trabalho, eu e a minha equipe. Eu trabalho com análise do comportamento aplicada, que é o quê? A gente vê a sigla como ABA, né, em inglês. Que eu não vou falar inglês aqui, gente, desculpa. É, então, é uma ciência que a gente se baseia nas nossas técnicas, nos nossos meios de lidar com a criança. E aí a gente avalia o comportamento dela, entende todas as questões que estão emergentes sobre o comportamento dela para conseguir trabalhar em cima disso. Então, a partir disso, lembrando que eu sou da análise do comportamento, como que funciona a minha consulta? Primeiro, quando a criança chega, a gente tem que avaliar da nossa maneira, avaliar comportamentalmente. Que é o quê? O que que eu faço? A primeira consulta é muito parecida com a consulta inicial, acho que de qualquer profissional da saúde, que é fazer Anamnese, uma anamnese. conhecer. Isso, fazer uma anamnese, conhecer o que que essa criança já passou, quais intervenções ela já passou, como que é essa criança. A partir daí, o que a gente faz? A gente inicia sessões com a criança para avaliar habilidades. Então, todas as habilidades que a gente estuda na psicologia. Então, comportamento de coordenação motora, a gente vai fazer atividades, brincadeiras. É muito na brincadeira a avaliação. Então, a atividade, sei lá, de pegar o pregador e colocar, e tirar, pegar o pino e colocar. Habilidade de, para a gente entender o rastreio visual, por exemplo, fazer uma atividade de jogo da memória. Então, a gente pega uma série de habilidades e testa elas durante a interação com a criança. Para daí ter um dado. A gente vai ter um dado. Olha, a criança X tem déficit aqui, tem potencialidade ali, para que aí a gente Você comece. meio que sabe de onde ela tá para onde você vai chegar, certo? É a mesma coisa que a gente Exatamente. faz com nutrição também. Quer dizer, que eu faço com nutrição. Não são todas as nutricionistas. Sim. Por quê? Fazendo isso, a gente vai da perspectiva da própria criança. A gente não parte de um ideal, né? Claro que tem testes, tem protocolos, como por exemplo, se tem alguém da psicologia vendo aí, vai reconhecer o VB-MAP, tem o teste do Denver. Então, esses testes, eles ajudam a dar um dado quantitativo, do Denver mais qualitativo. Mas análise clínica é análise clínica, né? A gente olhar ali a criança, entender o que está acontecendo, não tem como igual. Então, feito isso, a gente, com a família, entende o que eles conseguem fazer. Então, por exemplo, eu quero sim fazer sessão e ter um AT, que é um acompanhante que vai treinar essas habilidades no ambiente da criança. Ok. Então, ele vai lá e faz. Espera só um minutinho, Ju. Essa moça que Claro. entrou aqui, a Yandra, ela entrou em contato comigo e ela é mãe de uma criança autista e Uhum. ela queria saber como funciona a consulta, o que que você faz na consulta. Então ela tá aqui, ainda bem que deu tempo, Ai, só deu para tempo. a gente situar ela do que a gente está falando, que é da Tá. pergunta dela, de como funciona a consulta com a psicóloga, tá? No caso, não é com todas as Isso, psicólogas, mas com a Ju e a equipe dela, tá? isso, Então, tudo bem. isso. Pode continuar, desculpa. E também quero que Deixa eu você só dar fale uma como você está retomada. aprendendo nessa quarentena, tá? Tá. Não sei se ela pegou desde o começo, né? Mas a gente faz uma anamnese, treina as habilidades, testa com a criança o que ela tem de potencialidade, de dificuldade, para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Então, é assim que mais ou menos a gente funciona, dando sempre um feedback com a família para entender o que é possível. Porque às vezes não é possível trabalhar a quantidade de horas necessárias. Tudo bem, a gente vai trabalhar dentro do que a gente pode. Então, a gente faz isso, inclusive, é nesse momento em que a gente encaminha para nutricionista, para fono e para diversos outros profissionais. Uhum, entendi. E agora na quarentena, você tá atendendo como? Então, agora na quarentena, a gente adotou um modelo online. A gente está fazendo análise de vídeo, orientação parental, tudo online. Então, pelas plataformas que a gente está conseguindo melhor. Às vezes, a gente consegue, dependendo do repertório da criança, se ela dá conta, a gente consegue fazer a sessão com ela. Mas ainda assim é mais complicado, é mais difícil. E você e sua equipe, vocês têm agenda aberta? Tem como marcar consulta com vocês ainda? Ou tá com a agenda fechada já? Lista de espera, muito sucesso? Como é que tá?
Então, por enquanto, como, por exemplo, se a gente fosse começar uma avaliação, daria para fazer a anamnese. O processo de avaliação mesmo, de encontrar a criança, conhecer, está suspenso por enquanto, porque a clínica não está funcionando. Então, todos os materiais estão lá, não tem como, nesse período de quarentena. Mas a anamnese, tentar entender um pouco a distância, a gente conseguiria. Mas a avaliação, de fato, a gente não está aberta, Entendi, por tá. enquanto. Pessoal, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai responder dúvidas. Se vocês tiverem alguma, é só colocar aqui embaixo, tá? E eu ainda tenho mais duas perguntas. Impressionantemente, nosso tempo tá voando. A gente não tá muito. São 7h05 já, Ju. Ah, meu Deus, tá. Sim! Então vamos lá. Muitos pais utilizam o alimento como recompensa para algum comportamento que eles queiram. Tipo, se a criança não chorar no mercado, eu vou dar esse Kinder Ovo aqui para ela. Isso não Uhum. acontece, mas eu percebo que isso acontece muito nas deficiências intelectuais. Tipo, ai, meu filho já é deficiente, deixa eu dar tudo que ele quiser comer e é isso aí. Como que essa relação, quer dizer, essa relação que a criança desenvolve com a comida fica muito prejudicada, né? Com Como que a gente certeza. pode substituir essa recompensa para fazer com que a criança continue tendo comportamentos positivos, mas sem utilizar o alimento? Tá. Então, assim, são duas situações diferentes que eu vejo essa situação. Tem uma situação que a gente tem que lembrar que o alimento, gente, é o que a gente fala na análise do comportamento como um reforço primário, que significa o quê? É como se fosse, assim, algo que vá te recompensar de uma maneira muito básica. É necessidade básica comer. Então, isso é muito preocupante no sentido assim, realmente tem uma relação muito séria para a gente olhar de comida e comportamento. Algumas crianças que não têm um repertório cheio assim de reforçadores, ela tem um DI, tem um déficit intelectual e não tem uma quantidade grande de reforçadores. Então, por exemplo, a criança é muito apática, não gosta de iPad, não gosta de brincadeiras, não gosta de reforço social, né? Carinho, brincadeiras. A gente tem que pensar que às vezes a única maneira de recompensar vai ser pelo alimento. E ok, se o repertório for pobre, tá? A gente tem que tomar esse cuidado. Caso a criança já tenha outras questões que trazem para ela motivação, que ela sinta bem, eu acho que a gente pode deixar o alimento de fora. Porque não é muito natural a gente, ao fazer algo, ganhar comida, né? Não parece assim. Uma Imagina a necessidade criança na básica. escola. Não é natural. Então a gente tem que tentar pensar de uma maneira um pouco mais para a vida da pessoa. Isso vai ser natural, normal para a vida da pessoa, sabe assim? Então acho que a gente pode olhar caso a caso. Então, se seu filho, você quer recompensá-lo e não quer dar comida, pensa no que ele gosta. Ah, mas ele gosta de pouca coisa, Júlia. Vamos pensar na propriedade do que ele gosta. Porque às vezes é aquele brinquedo que pisca. Ele sempre gosta de coisa que pisca. Vamos olhar algo que pisca. Sabe? Algo assim. A gente Sim, tentar olhar e analisar caso a caso. Eu acho que sim. é um exercício complicado, mas Uhum. que se caso a criança tenha repertório, a gente pode explorar sim. Tá bom, entendi. Agora, a Tá? última pergunta aqui da lista que eu tenho das que fizeram. Uhum. Como a relação dos cuidadores com a criança e o diagnóstico influencia no tratamento, né, no desenvolvimento dessa criança ao longo da vida? Vamos lá. Disserte, Tá. fique à vontade. Olha, esse é simplesmente o tema da minha monografia, tá? O Gustavo, que tá aí, que eu vi que ele tá aí, ele fez Tá o te trabalho junto elogiando. comigo, tá aí falando super bem. Então, assim, gente, não tem como a gente separar a relação dos cuidadores, sendo eles pais, sendo eles profissionais, com a equipe de tratamento dessa criança, desse filho. Mesmo que você seja adulto já, é muito importante que essa relação seja coesa, que essa relação seja clara, que tenha muita empatia, comunicação eu já falei, né? Mas muito acolhimento, porque o que essa família passa ou passou, a gente nunca vai imaginar.
A gente nunca esteve na pele deles. Então a gente tem que ter um olhar muito humanizado para eles. E tentar manter sempre uma relação profissional, sim. Mas pensar que são pessoas lá que estão com um filho, gente, que elas até então não sabiam, né? Elas recebem o diagnóstico e é um susto. Então, na nossa pesquisa, minha e do Gustavo, a gente viu que, assim, é um sofrimento imenso. E muitas vezes a equipe é quem eles conseguem, assim, compartilhar o peso, né, de levar isso. E a equipe, eu digo todo mundo que está incluso, eu, a Gabi, o Fono, todo mundo. Então, e a gente viu uma relação muito interessante. A relação dessa família com os profissionais, se é uma relação boa, coesa, e com todas essas coisas que eu falei, se você sente a parceria, o prognóstico é ótimo, porque os pais se comprometem. Você não vai se comprometer com algo que você não acredita, sabe? Uhum. Então, é muito importante ter uma relação boa. Você tem que Não confiar na adianta sua equipe. nada você ter uma conduta incrível. Nem você, como psicóloga, nem eu, como nutricionista, a gente fazer a melhor consulta da vida daquele paciente, chegar em casa e ele não aplicar nada. Isso não vale só para a TEA, tá? A palavra-chave, eu É, acho que é parceria. Tem que ser exatamente. parceira de todo mundo que está envolvido, da equipe multidisciplinar. É muito incrível como isso acontece. Exatamente. E é importante, Gabi, eu acho que também, porque como que você vai fazer as coisas em uma pessoa que você não acredita? Assim, a psicóloga fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Então, se não tiver um trabalho junto, conjunto, multidisciplinar e junto, a gente não vai fazer. A gente não Olhando a faz. pessoa como um ser único e inteiro, né? Não é só uma pessoa que passa na psicóloga ou uma pessoa que precisa de um nutricionista. Não. É Joãozinho que tem isso, e é uma pessoa só. Tudo tá ligado com tudo. Não tem como separar, Exatamente. né? Ó, estão Exatamente. falando aqui, ser Aham, parceiro, somos todos diferentes, é um conjunto, trabalhando unidos. Uma é. relação boa realmente é a base de tudo. É, que bom que vocês sabem disso, pessoal, que vocês entendem. Porque eu acho que para Uhum, tratamento, com todos os profissionais e em todas as situações, é a solução é ter parceria e estar com alguém que você confia, estar com um profissional que você confia. sim. Isso faz toda a diferença, gente. Quem não confia, quem não tem uma equipe assim coesa e que traga para você uma satisfação, porque às vezes, gente, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava no meio de um atendimento e percebi, fui sensível a ponto de perceber que não estava tudo bem ali. Porque como eu sou AT também, eu também vou na casa das pessoas. Estava lá na casa do meu paciente e percebi que tinha algo errado ali. O pai dele não estava muito legal. Eu parei o atendimento com a criança para ir lá. É meu papel também auxiliar a família. Não que eu seja a psicóloga da família, mas você entende que não tem como ter um serzinho, aquela criança não existe sem a família. A gente precisa incluir essa família como participantes ativos. Na nutrição, muito importante. Na psicologia, muito importante. Em tudo. Porque essas crianças são dependentes ainda. E a gente precisa favorecer essa autonomia. Então, a Eu gente tenho precisa estar exemplo atento a também na tudo. nutrição disso, Sim. que o paciente era um menino de 10 anos e a mãe queria que ele fizesse as coisas certinho e o pai não parava de comprar salgadinho e bolacha. E aí, infelizmente, nesse caso, eles tiveram que parar o tratamento. Eu não consegui conversar com esse pai. Mas a gente já tinha conversado que eu queria o pai na consulta também, para mostrar para ele o quanto é Uhum. importante, o quanto a criança de Sim, 10 anos não vai conseguir sozinha. Não vai. Eles são dependentes ainda, como você falou. E aí, sim. para acabar, encerrar nossa live aqui, já que ninguém teve nenhuma pergunta, pelo que eu vi, ainda dá tempo, tá, pessoal? Queria que você falasse um pouco da clínica onde você trabalha, né? Fazer sua propaganda aqui um pouco, porque a quarentena não vai durar para sempre, não é mesmo? E aí vamos Uhum. aproveitar que está com esse público para trocar também serviços. Eu me Uhum. proponho a trazer sempre profissionais de qualidade também para ser referência aqui. E se eu te trouxe para conversar comigo é porque eu acredito em você. E que Ah, eu acho seu obrigada. trabalho incrível, entendeu? Então, fica à vontade, Obrigada. aqui, fala onde você Tá. atende. Uhum. Então, gente, eu acho que eu esqueci de falar lá no. Ah, tem uma pergunta, amiga. Melhor parar, Tem, né? Tem. tem, peraí.
Pergunta para Nutri. Meu filho sempre teve preferência alimentar. Ele toma o gagal dele desde os 9 meses. Hoje ele tem 4 anos e acredito que ele esteja com intolerância à lactose. É possível? É possível sim, tá? Não é que ele esteja com intolerância à lactose agora, mas eu já postei bastante sobre isso. As pessoas no espectro, elas têm mais facilidade de ter transtornos gastrointestinais. São problemas no intestino, no estômago. E isso afeta a permeabilidade intestinal, que faz com que mais coisas passem e ela não digira as coisas direito. Então, ele pode estar manifestando os sintomas agora e a gente consegue tratar isso em consulta nutricional também, fazendo vários testes de tirando a lactose, vendo como ele reage, depois adicionando de novo aos poucos, vendo se não é um alimento especial, porque pode ser alergia a outra coisa, pode ser corante, pode ser glúten. Eu tenho muitos estudos falando sobre a relação do glúten e da lactose com pacientes no transtorno do espectro autista, tá? E é muito, Uhum. muito comum, muito possível, sim, ele tá com essa intolerância. Tá? Uhum. A Lari falou, Júlia, você é incrível. Ai, Lari, obrigada. A Lari é um amor, né, gente? Qual exame solicito? Aí a Andra falou. Na verdade, não é exame, tá? Você tem que levar ele numa consulta com o pediatra ou com a nutricionista, porque a nutricionista ela pode passar exames de sangue e fazer esses testes de tirar os alimentos sem prejudicar nada na nutrição dele mesmo. E o pediatra ele pode pedir o teste de alergias. Que ele coloca, não ele que coloca, né? Você vai no laboratório, aí ele coloca vários antígenos, alérgenos e deixa um tempo para ver quais que o seu filho vai ter reação ou não, mostrando a alergia, tá? Mas aí nesse caso tem que ver, primeiro tem que ter a avaliação de um profissional. Eu posso te ajudar com isso também, se você quiser. Uma pergunta. Algumas crianças com TEA têm problemas em alimentar, tipo, não gostam de comidas pastosas, bananas, sopas. Tem que insistir? Então, Dani, depende. O que acontece, né? Não sei, no caso, deixar se tiver a questão psicológica e quiser falar, vou deixar para ela. Pode Mas falar, vamos. na questão da nutrição, é muito difícil. Eu conheci pacientes que comiam, tipo, 5 variedades de alimentos. Ou que comiam só alimentos brancos, só alimentos pastosos. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, procurar como melhorar essa alimentação dentro do que ele come. Tipo, se ele come só... Uhum. Olha, eu ouvi de outros profissionais, isso eu não tive que fazer. Por exemplo, uma criança só comia batata, aquela batata da onda, não tô patrocinada, e aí Tá. ela só comia aquilo. O que a mãe, junto com a Nutri, teve que começar a fazer? Trocar, tipo, por enquanto, uma batata de dentro do pacote ia ser uma chips feita natural. Até a criança aí, beleza, não identificando mais. Aí, meio pacote de batata era natural. Se a criança só bebe refrigerante laranja, começar a diluir em água. Porque a experiência da pessoa com TEA, ela é muito mais do que a alimentação. A alimentação não é só a nutrição e não é como para as pessoas típicas, que é, muitas vezes, né, às vezes é também, que é momento de prazer. Às vezes pode ser um estímulo muito grande ou um estímulo muito pequeno. Tem pessoas que querem comer coisas muito picantes para sentir alguma coisa, porque não tem esse paladar. Tem pessoas que qualquer coisinha já é uma sensação horrível, então não quer comer mais. Então depende muito da pessoa. Mas tem sempre que ir bem aos poucos, levando em conta as limitações daquela pessoa, tá? Uhum. Quer falar alguma coisa, Ju, quanto a isso? Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que. É aquilo que eu falei dos reforçadores também. A gente tem que explorar qual é a propriedade do alimento que ela gosta para tentar ampliar isso para outros alimentos, né? Também tem uma outra coisa. Existem alguns procedimentos de fazer com que a criança se alimente mais, se alimente melhor. Mas, assim, a gente tem que entender que a criança é um indivíduo inteiro. Às vezes, é uma questão de integração sensorial.
ela não consegue, ela não suporta. É demais ter um sabor azedo, é demais ter uma sensação do molinho. Eu fiz uma experiência uma vez que uma TO fez com a gente lá na equipe e foi desesperador. A gente sentiu na pele o que é ter essas dificuldades sensoriais. Elas tamparam nossos olhos e foram colocando alimentos na nossa boca sem a gente ver. É assim que eles sentem. E é muito estranho, gente. Assim, você realmente começa a ter uma sensibilidade maior, ou uma hipersensibilidade, ou uma hipossensibilidade. Então, tem que tomar certo cuidado. Insistir nem sempre vai dar certo. Às vezes você vai causar um dano assim bem grave de desorganizar a criança, tá? Uhum. Pergunta para a Ju aqui da Ingrid. Ju, por Tá. essas crianças apresentarem essa preferência por repetição, tirar a criança da rotina ou manter mudanças pode prejudicar na evolução do tratamento da criança? Adorei a pergunta. Muito boa, Ingrid. Assim, como as crianças têm essa preferência por repetição, realmente elas se apegam à rotina. Então, é até assim, algo que a gente fala às vezes entre a gente da equipe, né? Que é interessante ir apresentando mudanças para a gente. Claro que depende do caso, né, gente? Eu tô falando aqui para a gente pensar em um caso específico, mas Tudo para a gente depende, tentar tudo entender. depende. Porque tudo depende, claro. Mas assim, tirar a criança da rotina com certeza não vai prejudicar no tratamento, mas ela vai se sentir mal, vai causar um desconforto ali na hora, ela vai se desorganizar. A gente usa até esse termo, porque ela está acostumada àquilo. Então, quebrar esse padrão, você fez um raciocínio perfeito. Você quebrar esse padrão vai causar sofrimento. Mas a vida é quebrar padrões, né? A gente está aqui agora enclausulado em casa, a gente está quebrando padrão. Então, aos Sim. poucos, dependendo da gravidade e do andamento do caso, é interessante ir quebrando esses padrões, tá? Então, não prejudica, mas causa sofrimento na criança, tá? Ó, uma pergunta barra comentário da Yandra. Entendi, muito obrigada. Eu criei um grupo no WhatsApp de mamães aqui da Bahia que têm filhos autistas. Já tem mais de 80 mamães no grupo. Queria muito marcar outra live com vocês para todas participarem. Eu super topo, acreditando Também. também. Vou entrar em contato com você. Na verdade, a gente já tinha conversado, né, André? E eu vou voltar a falar com você hoje. A gente já vê para quando a gente pode fazer isso, para a informação chegar ao máximo de pessoas possível. Porque a informação é poder, gente. Uhum. Ela falou aqui embaixo. A intenção do grupo é uma ajudar a outra. Ih, pera que eu Muito perdi. legal. Em experiências e informações sobre um tudo. Ah, aí aqui a Yandra falou, "Não, verdade, no caso do meu filho, graças a Deus, ele está abrindo mão do gagal e pulou para a sopa, mais saudável. Muito bom, Yandra, viu? É Uhum. aquela troca que a Júlia falou, de até onde essas preferências vão. Talvez É. oferecer alguma outra coisa na mesma consistência, só que com valor nutricional melhor. Uhum. Estamos. São 7h23, a gente conseguiu até ir mais longe do que a gente esperava. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Não sei, gente, eu acho que é isso. Não sei se ficou mais alguma dúvida pra cima, que teve uma hora que todo mundo falou junto. Você Não, deu uma eu olhada? dei. Foi Tá. a Ingrid, a Então tá, Yandra, gente. tinha mais. Se tiver Muito alguma dúvida, podem obrigada mandar pela... ainda. Isso, se tiver alguma dúvida, manda para mim. Segue também o Insta da clínica que a gente trabalha, que está Uhum. marcado no post que eu coloquei para divulgar essa live, tá? A gente vai marcar mais lives, eu também quero trazer outros profissionais aqui. E muito obrigada, Uhum. Ju, por ter aceitado esse desafio novo, quebrando as rotinas também, né? Que a gente nunca fez Sim, isso. E é isso, vou te tirar aqui, tá? E aí daqui a pouco tá bom. eu vou Tchau, desligar também. gente. Tchau, obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada para quem ficou até aqui. Obrigada, Ingrid, por falar que foi muito bom. Eu gostei demais dessa experiência, com certeza eu vou fazer de novo. Se ficou alguma dúvida, é só mandar para mim ou para a Ju também, mas eu vou marcar outra com ela com certeza, porque eu acho que ainda ficou bastante coisa que a gente pode explorar nesse tema. E, peraí, tem uma pergunta aqui da Jordana. Por esses padrões de comportamento, crianças com TEA optam por alimentar-se sempre dos mesmos alimentos, cozinhar junto da criança pode ajudar?
Isso tem a ver com a psicologia, né? Mas sim, eu vi agora, Jordana, que você fez pergunta. Sim, cozinhar com a criança pode ajudar, tá? Porque estimula o interesse da criança. Isso foi, eu posso falar, porque foi uma das intervenções que a gente fez lá quando eu estava no centro social que eu e a Ju acabamos trabalhando. Tinha uma criança lá que ele não interagia com pessoas estranhas, só com a professora dele. Mas uma das intervenções que a gente fez foi levar eles para fazer a própria salada. E nesse dia, ele participou tanto. Ele lavou a salada com a gente. Peraí, que a Ju quer voltar. Eu vou deixar ela voltar para responder também, tá? Gente, ó, tá na hora, né? Deixa pra próxima live também. Então, ele participou. Você quis Voltei. voltar, né? Eu vou deixar você. Mas peraí, deixa eu terminar de falar. Então, esse menino, ele participou, ele lavou salada com a gente. E na hora de comer, salada sem tempero mesmo, ele ficou super feliz. E ele ficava, eu sou super-herói. E ele não falava com ninguém que não era professora dele. Então, eu achei incrível ver o quanto que um alimento que ele preparou fez o estalo para ele querer comer aquilo. E assim, foi incrível. Então, funciona assim também. Mas depende. Vamos lembrar que tudo depende. Pode falar, Ju. Lembra pra mim a pergunta? Porque eu lembro que era algo de Lembro. cozinhar, né? Também. Peraí, ó. Jordan Portela pergunta: por que esses padrões de comportamentos, crianças com TEA. Não, pera. Por esses padrões de comportamentos, crianças com TEA optam por alimentar-se sempre dos mesmos alimentos? Cozinhar junto da criança pode ajudar? Tá. Eu acho que assim, são questões um pouco separadas, né? O que a Gabi, eu tava vendo ainda a live, né? O que a Gabi falou, com certeza auxilia. Por quê? Ela tá dando outra função para aquele comportamento. Você vê o processo da comida é muito importante, com certeza. Mas se a criança tem alguma questão sensorial com a comida, não vai adiantar. Porque daí é algo maior. Foi o que eu falei, é uma integração sensorial. É como se, assim, a criança desorganizasse completamente com aquele tipo de alimento. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essas questões de novo, né? Então, pode ser legal por ver o processo. Acho que pela atividade é sempre bacana incluir a criança nas atividades, né, Gabi? Uhum. Mas eu não sei se auxiliaria nesse sentido. Depende muito. Tem Se que a criança tem respeitar a muito, né? seletividade, é. Sim. E não é. Eu perdi o que eu ia falar. Desculpa. Eu te interrompi pra nada, porque eu esqueci, sumiu. Não, mas é isso mesmo. Assim, é a função daquele comportamento mudou, né? A cozinha é legal porque você mostra o processo e tudo mais. Pode ser sim que a criança queira, se não tiver uma seletividade Lembrei. alimentar forte. Tem muita gente que acha que é manha, que os pais não estão Uhum, sendo muito pulso firme, que deixa o filho fazer o que ele quiser. Gente, não é manha. A gente sabe que não é manha. Tem estudos sim. falando que não é manha. Então, vão É, atrás, vão procurar como poder ajudar o filho de vocês. Tem muita gente também que tem medo do diagnóstico. E você saber onde o seu filho está e qual é o diagnóstico dele é só o ponto de partida para como a vida dele poder melhorar muito. Então, é muito sim, importante. Tá? Então, é exatamente. isso. Agora a gente vai embora, tá bom? Porque hoje é aniversário da minha irmã. Eu vou comer bolo, que eu não come Vai, bolo. Beijo, gente. Muito obrigada por ter voltado, Ju. E aí? imagina. Tchau. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Agora eu vou embora também, tá, gente? Não vou ficar muito mais tempo aqui, não. Mas guardem. Se vocês têm perguntas, me mandem. Se eu ver que as perguntas vão chegar bastante também, eu anoto já pra gente poder chamar a Ju de novo e fazer outra live. E quem não me segue ainda, me segue aqui, que eu sempre posto coisas de nutrição e autismo e síndrome de Down. E de nada, Jordan. Beijos. Muito obrigada.